Hoje eu vou conversar com o Leandro Fernandes, representante comercial autônomo da Atos Sementes. E o tema da nossa entrevista será milheto granífero, alternativa para a segunda safra. Grande Leandro Fernandes, como é que estão as coisas? Tudo bem? Tudo jóia, Divino. E você, como é que tá? Boa tarde para todo mundo. Um grande prazer estar aqui. Maravilhoso. Prazer falar contigo. Como é que estão as coisas aí em Dourados? Você está perto do Paraguai, cara? Sim, sul do Mato Grosso do Sul, bem pertinho do Paraguai aqui. Você está perto de Bonito, não é? Também, ela vai dar em torno de 200 quilômetros, mais ou menos. Bom demais da conta. Como é que estão as coisas por aí? O pessoal tem falado assim, tá chovendo muito no Mato Grosso do Sul, tá atrapalhando a colheita da soja. Como é que tá? Tá ou não tá? Não, Mato Grosso do Sul foi bastante complicado, safra, principalmente falando sul do Mato Grosso do Sul. Nós tivemos bastante problemas aí com falta de chuvas, né? Diferentemente do Hum. Mato Grosso. Então, algumas áreas foram bem, mas a maioria sentiu bastante e as produtividades muito abaixo do esperado. Abaixo do esperado. Cara, eu sinceramente eu não tinha noção. Qual que é a época de plantio da soja aí? Soja no Mato Grosso do Sul é setembro, início, né? E finaliza novembro, talvez dezembro, alguma coisinha, mas as maiores áreas se concentram entre setembro e outubro, novembro. Janela de colheita, quando que é? Colheita a partir de janeiro, né? A partir de janeiro a gente já tem algumas áreas aí e essa janela ela vai se estender até março, né? Vai depender de como foi plantada essa soja. Quanto mais tardio o plantio da soja, mais tardio, consequentemente, vai ser a colheita, né? Então é mais ou menos parecido aqui com Goiás. Exato. O diferencial nosso aqui é a divisa com o Paraguai, que pode ocorrer geadas, né? Que para vocês aí não é tão comum. Hum. Aí para nós aqui já é um desafio, principalmente quando se fala em segunda safra. Certo. E nos últimos anos aconteceu? Sim, aconteceu algumas geadas mais localizadas, né? Mas ela sempre acaba trazendo alguma limitação aí, principalmente para a agricultura, né? Eu achei interessante que antes da gente começar a nossa prosa aqui e tal, você foi lá, pegou um milheto, colocou atrás de você e falou assim: deixa eu colocar aqui que o pessoal não conhece. O pessoal realmente não conhece milheto, Leandro? Olha, eu diria para você que hoje, falando principalmente em híbridos de milheto, o pessoal, os produtores já conhecem muito mais, né? Nós começamos um trabalho aqui há mais ou menos 3 ou 4 anos, né? Então, o conceito que se tinha de milheto, e isso já é um conceito bastante ultrapassado, é que o milheto é uma cultura que o pessoal simplesmente planta para fazer cobertura de solo, para fazer a famosa palhada, né? Certo. Exato, aquele milheto comum, sem genética, né? Um material que custa muito barato. E aí, aos poucos, nós fomos colocando essa sementinha, né, na cabeça do produtor, que é o maior interessado, e mostrar para ele que a cultura tem um potencial muito grande. É interessante, né? Teve uma época que o milho era mais ou menos isso, né? O pessoal plantava milho só para colocar na terra ali alguma coisa, depois aconteceu a Exato. mesma coisa com o sorgo, né? E agora você está Exato. falando isso do milheto, cara. Que Mato Grosso bacana. do Sul, exato, Mato Grosso do Sul, para você ter uma ideia, não se plantava milho, era soja e trigo, né? Trigo era a segunda grande cultura de segunda safra aqui no Mato Grosso do Sul, principalmente a região mais sul. E o milho, né, se tornou a realidade que é a cultura de segunda safra mais plantada aí no Brasil afora. Você falou dos desafios da colheita aí, tiveram muito veranicos aí? Na soja, Sim. esse ano sim, muitos veranicos. Exato, áreas com mais de 30 dias, áreas com 40 dias, áreas com 20 dias sem chuva. Então, esse ano a gente tem uma realidade bastante diferente do Mato Grosso, né, que é um estado que choveu e continua chovendo muito bem. As chuvas estão começando a se normalizar para nós aqui nesse momento. Nós tivemos boa quantidade de chuvas aí
no mês de janeiro e fevereiro, né? Mas muito abaixo ainda do que era esperado. Mas na safra foi um pouco abaixo do que nós esperávamos aí e tivemos problemas, sim. E o impacto disso na safrinha? A gente não pode falar safrinha mais, né? A gente esquece e fala safrinha, depois o povo fica bravo com a gente, né? Na segunda safra. Exato, isso é uma boa pergunta, viu, Divino? Por quê? Safra 23, 24 de soja também foi seco, correto? Safrinha 2024, milho, muito seco também. Safra de soja 24, 25, falando de Mato Grosso do Sul, né? Também desafio de seca novamente, e isso com certeza impacta na safrinha 2026, 2025, porque é onde o produtor tem que colocar todas as suas apostas, né, na cultura do milho, que é a grande cultura plantada ainda. E é onde ele espera tirar alguma rentabilidade até para suprir esse espaço que ficou na safra de soja, né? Pois é, aí com essa janela comprometida, com as chuvas comprometidas e tal, aí o milho já deixa de ser uma boa opção? Olha só, nós temos que avaliar o seguinte, a janela de plantio com certeza é um dos fatores que mais impactam na cultura do milho, né? Por questões climáticas, né, a própria questão de chuvas, fotoperíodo. Então, o milho responde muito bem a isso. Então, aqui não é diferente de outras regiões, como Goiás, como Mato Grosso, Minas, que o milho tem a sua janela ideal, né? Para nós aqui é janeiro até final de fevereiro, não tenha dúvidas. E nós temos mais um limitante, que é a geada, que pode ocorrer também. Então, isso tudo somado, mais as questões de investimento, da cultura, né? Com certeza a gente precisa avaliar para poder definir se realmente é o milho que eu vou plantar ou se eu vou buscar outra alternativa. Pois é, por que plantar milheto ao invés de plantar sorgo, por exemplo? Olha só, a primeira avaliação que nós fazemos, hoje, com certeza, o produtor tem que fazer, é o custo de implantação dessas três grandes culturas, né? Nós temos milho, sorgo e milheto. Quando nós comparamos milho e sorgo, nós temos um patamar de investimento bastante parecidos, porque são culturas que demandam um manejo um pouco maior, um solo com uma qualidade um pouco maior, com boa fertilidade, boa quantidade de adubação no plantio, isso tudo gera um custo, né? No caso do milheto, o custo de implantação da cultura é bem mais baixo, né? Por todas essas questões de investimento com adubação, aplicação de produtos fitossanitários, e aí esse custo reflete diretamente na rentabilidade, correto? Vamos fazer um paralelo aqui entre o custo do milho, o custo do sorgo e o custo do milheto? Você consegue trazer números para a gente? Sim, vamos pegar números médios aí da safrinha 2024, que girou aqui no Mato Grosso do Sul, claro. Milho girou na faixa de 3 a 3,5, né? R$ 3.500, de R$ 3.000 a R$ 3.500 o hectare, né? Lembrando, insumos, tá? Se excluindo custos operacionais. Sorgo em torno de 2.000 a 2.200, talvez 2.500, né? E milheto, um custo de 900 a R$ 1.000, custo total, incluindo custos operacionais. Então, é uma diferença bastante significativa para o sorgo e mais ainda para o milho. Pois é, mas então agora nós já temos então o custo, né? O milho aí você falou em torno de 3 a 3.500 por hectare, os insumos, sem custos operacionais. Com custos operacionais, você acha que isso vai para quanto? Olha, chega no caso do milho, chega tranquilamente aí acima dos seus 3.500 até R$ 4.000, porque o custo operacional de plantio, aplicação e colheita é um custo um pouco elevado também. Tá, no caso do sorgo, colocando os custos operacionais aí, você acha que isso vai chegar a quanto? Eu creio que em torno de 2.500 a 2.700. Certo. E o milheto entre 900 a 1.000? Exatamente, todos os custos, né? Contando fitossanitários, mais operações.
Tá. No final das contas, por exemplo, se fosse milho, gastaria aí, por exemplo, de 3.500 a 4, quanto que sobraria no bolso? É lógico que tudo isso que a gente está fazendo é projeção aqui, da nossa cabeça. Isso não quer dizer, isso vai de produtor para produtor, demanda um monte de coisa, né? Varia muito, região e tal, né? Então, quanto que sobraria do milho, quanto que sobraria do sorgo e quanto que sobraria do milheto? Correto, excelente pergunta. Pegando o cenário 2024, que foi um cenário bastante difícil, principalmente para o milho, então nós consideramos esse custo de investimento, correto? O produtor conseguindo uma produtividade média de 70 sacas, a um preço inicial ali de R$ 44,00 a saca, ele ficaria com saldo negativo de mais ou menos R$ 450,00, ou seja, não sobraria dinheiro para ele, né, da lavoura do milho. No caso do sorgo, também ele ficaria em torno de R$ 200 a R$ 250,00 negativo, com uma produtividade média de 59 sacas por hectare, a um preço médio de R$ 35 a R$ 37,00, que foi o preço lá no início da colheita dessas culturas, né, na safrinha 2024. No caso do milheto, com uma produtividade de 30 a 40 sacas, nós já conseguiríamos uma rentabilidade de em torno de R$ 600,00 por hectare. Por quê? Porque o custo da lavoura é muito baixo. Então, por mais que o milheto entregue uma produtividade mais baixa, o que importa no final é o que sobra no bolso do produtor, correto? O fato de não precisar, você falou que não tem que ter muita preocupação aí com adubação, com tratos culturais e tal. Isso não faz com que o solo fique mais fraco, que isso não vai trazer consequências futuras, lá num próximo plantio de soja, por exemplo? Ele não vai extrair do solo coisas que se precisaria para um próximo plantio? Rapaz, você está fazendo perguntas aí de especialista, viu? De jeito nenhum, pergunta de curioso. Não, são perguntas muito boas. A gente fica contente em saber que vocês têm essa capacidade, vamos dizer, de certa forma técnica, porque tem muita coisa que ainda é um mito e a gente está aí justamente para tentar desmistificar isso. Então, em relação ao milheto, hoje a gente, com a bagagem de conhecimento que a Atos Sementes, ao longo de mais de 20 anos de pesquisa, vem adquirindo, né, em relação à cultura do milheto, nós podemos falar tranquilamente que a cultura do milheto, além de todas essas questões que nós citamos, né, que pode ser uma cultura que pode gerar rentabilidade para o produtor, menor risco, né, perante a outras grandes culturas na segunda safra, ela é uma cultura que tem um papel fundamental na manutenção e conservação do solo. Então, mesmo que nós cultivamos esses híbridos de milheto, sem adubação química no plantio, a capacidade que a cultura tem em extrair nutrientes do solo é muito grande. Ela vai usar um pouco volume para entregar para os grãos, mas a grande quantidade de nutrientes reaproveitados no solo, ela vai deixar para a cultura subsequente. Isso, para mim, é o mais fantástico hoje da cultura do milheto, quando a gente pensa em plantios das culturas subsequentes, seja soja, feijão, trigo. Nós temos resultados muito interessantes aí de aumento de produtividade dessas culturas em cima de palhada de cultura de milheto, correto? Tem muita gente falando de gergelim, se eu comparar milheto e gergelim. Sim, o gergelim, algumas áreas, o Mato Grosso planta algumas áreas, né? Eu estive no começo do ano aí na região de Canarana, planta bastante gergelim. São culturas diferentes, né? Claro, a cultura do gergelim gera uma rentabilidade para o produtor no primeiro momento, mas eu sempre digo que a grande preocupação nossa é como nós estamos entregando o nosso solo para a nossa cultura principal, que é a cultura da soja. Então, nós temos que pensar que a nossa grande cultura que gera rentabilidade, principalmente para o produtor, né, que movimenta a cadeia da agricultura de forma geral,
ainda é a soja. Então, nós temos que apostar todas as nossas fichas na soja. E essa é a minha grande preocupação em relação, quando se fala, por exemplo, em gergelim, chia, que planta muito aqui na divisa com o Paraguai, girassol, enfim, outras leguminosas, que pela característica dessas plantas, elas não são tão eficientes quanto as gramíneas, né? Por exemplo, como o milheto, como a braquiária, enfim. O milheto, quais são as características? Eu estou querendo entender isso. O que ele extrai do solo e o que ele devolve para o solo para que seja tão bom. Então, por exemplo, ele vai... Se eu tenho um solo que está compactado, por exemplo, o milheto, de alguma forma, ele ajuda a descompactar esse solo, ele ajuda a aerar mais esse solo. O que ele traz de tão bom assim que vai beneficiar a soja lá na frente? Muito bom. O milheto ele é uma gramínea anual, né? Diferentemente, por exemplo, de uma braquiária, que é uma gramínea perene. Então, pela característica dele ser uma cultura de rápido estabelecimento, né? E pela origem do milheto, que é uma cultura da origem africana, lá do deserto do Saara, de uma região que se chama Sahel, onde a pluviometria média anual é em torno de 250 a 280 milímetros anuais. Então, o milheto, a cultura do milheto, né? E isso não é diferente para os nossos híbridos graníferos, priorizar, buscar água e nutriente em profundidade. Então, só para você ter uma ideia, um híbrido de milheto ele consegue em 50 dias de 1,5 metro a 2 metros de sistema radicular no perfil do solo. Esse sistema radicular, como você bem disse, ele vai contribuir para a descompactação do solo, consequentemente infiltração, aeração desse solo. Esse sistema radicular também é responsável por controlar nematóides, isso é muito legal, principalmente Pratylenchus brachyurus, que é um nematóide muito agressivo e ele está muito presente em regiões de solos mistos e arenosos. A quantidade de nutrientes que o milheto cicla é maior do que qualquer outra cultura que você já ouviu falar, é o dobro do que uma braquiária consegue, por exemplo, de potássio, de nitrogênio, de fósforo, em 50% de tempo menor do que uma braquiária. Então, são uma série de benefícios que, apesar de não estar ao nosso alcance, ao nosso olho nu, nós viemos, ao longo dos anos, percebendo isso na soja, consequentemente, incrementando a produtividade de soja. Então, são características quase que exclusivas da cultura, em benefício à cultura subsequente. Dá para consorciar milheto, já que ele é uma gramínea, dá para consorciar ele com a braquiária, por exemplo? Dá, com certeza. Nós tivemos áreas no Safrinha 2024 que tiveram uma excelente performance nesse consórcio, né? Por quê? Porque alguns produtores eles querem a braquiária, né, como uma ferramenta para eles, né, uma preferência deles, né, em ter ela no sistema ali até o plantio da soja. É o mesmo manejo que se faz da braquiária em consórcio com o milho, né? Nós tivemos uma área aqui na região de Amambai, híbrido de milheto consorciado com braquiária, com 150 milímetros de chuva durante o ciclo, olha que legal isso, produzindo 40 sacas por hectare. Então, onde outras culturas que com 150 milímetros praticamente não entregaram produção, nós tivemos uma excelente produtividade com o milheto por todas essas características que eu mencionei. Hoje nós já temos uma série de problemas com pragas e doenças na cultura do milho. O sorgo também já tem alguma coisa. Em relação ao milheto, pragas e doenças, isso é uma realidade, é um problema ou não? A cultura é resistente, não tem muito problema. Boa pergunta. No nosso manual técnico, né, tem todas as informações em relação ao manejo da cultura, que é um manejo bastante simplificado, mas, de forma geral, a cultura do milheto ela é uma cultura excelente para manejo de doença de solo, doenças fúngicas de solo, por exemplo, né, que acometem diretamente a cultura da soja. Um exemplo, o mofo branco. Né? O sistema radicular do milheto também tem essa capacidade de controlar alguns fungos de solo.
Em relação a pragas mais comuns, como lagarta, percevejo, a própria cigarrinha do milho, é importante a gente salientar também que não são pragas principais da cultura do milheto. Lagarta, sim, é a praga que mais nós monitoramos. Normalmente nós fazemos aí 1 ou 2 aplicações. Percevejo não é a maior praga e a que causa mais dano na cultura, mas também nós monitoramos. Cigarrinha, o milheto é uma planta mal hospedeira, isso é muito bom, ele acaba quebrando o ciclo dela, né? Apesar dele ser um hospedeiro para a cigarrinha, ela não fecha o ciclo na cultura, ela não consegue se reproduzir, acaba morrendo, então ele acaba quebrando o ciclo dessa praga. Tem outras pragas como o pulgão, que também não é praga do milheto, então ele é uma ferramenta, sim, para quebrar ciclos de pragas importantes, né? Pensando principalmente em fazer um manejo mais sustentável na fazenda. Tem algum país, algum lugar, você falou que a origem é da África, algum local onde o milheto ele tem muito mais importância cultural do que aqui no Brasil? Sim, África e Índia são países que o alimento base deles, o cereal base, é milheto, né? Justamente pela dificuldade que outras culturas estão enfrentando e não estão conseguindo produzir. Então, nesses países é um alimento bastante utilizado pela sua característica nutricional do grão também, né? Nós vamos falar disso mais para frente. E aqui no Brasil a gente tem reforçado a importância do grão do milheto também, tanto para consumo animal quanto para consumo humano. Sim, assim, você trouxe uma série de vantagens de utilização do milheto. A gente precisa tanto de fazer rotação de cultura, a gente fica nessa sucessão, né? Soja, milho, soja, milho. Por que não se usa mais o milheto, então, para fazer essa rotação? Olha, isso é uma pergunta bastante complexa, né? O sistema produtivo, né? A agricultura, ela envolve uma série de fatores que vão além, né, da gente fazer rotação. Então, isso, vamos começar principalmente pela participação que essas culturas têm no cenário, né? Soja e milho. São grandes culturas que são plantadas há décadas, né? E a gente começar a colocar o milheto como uma ferramenta para se fazer rotação de cultura já tem um nível de dificuldade, né? Porque você precisaria educar o produtor a diminuir as áreas de milho para colocar outra cultura. É uma cultura que ainda é pouco conhecida, né? Que o produtor às vezes ainda não vê como uma cultura que traga rentabilidade, mas que aos poucos, né, a gente vem conseguindo implementar, principalmente naquelas regiões onde já não se planta milho mesmo na segunda safra, por uma série de características, né? Questões climáticas da região, tipo de solo, o produtor não quer fazer investimento, não quer correr risco, e nessas áreas, sim, nós já viemos com um resultado bastante interessante aí, em aumento expressivo de área. Quando você conta para ele que se ele plantar milho, pode ser que ele não coloque um centavo no bolso. Se ele plantar milheto, ele pode pôr 600 no bolso. Isso não é suficiente para mudar a cabeça, não? Não, não, não é tão simples assim não, mas a gente aos poucos, a gente vem conseguindo e o produtor está se conscientizando disso, né? O que eu acho mais interessante é que o produtor, mesmo aquele produtor que está em áreas de solos excelentes, com boa fertilidade, ele está se dando conta que o plantio em sucessão está defasando o sistema dele, né? O solo dele está se estagnando. E quando ele coloca uma outra cultura, não precisa ser necessariamente o milheto, é a nossa opção o milheto, né? Mas ele já consegue, simplesmente alterando uma cultura em parte da fazenda dele, incrementar principalmente a cultura da soja, que é a cultura principal dele. Então, acho que a mensagem mais legal é essa aqui. Indiferente do perfil de produtor, a gente vem conseguindo alcançar esses objetivos com a nossa cultura do milheto.
Quais são os principais desafios, Leandro, logísticos e também de comercialização, que os produtores devem considerar ao investir no milheto? Essa é uma boa pergunta também, porque quando nós tivemos um primeiro contato com o produtor, com certeza é o primeiro ponto que nós já conversamos com ele. O desafio, principalmente da logística, é locais de recebimento. Ainda é uma realidade, né? Porque hoje as estruturas de armazém, elas são mais adequadas ao recebimento, principalmente de soja e milho, né? Mas nós viemos aos poucos, né, mudando isso, né, pela forma que nós viemos trabalhando, de coletar o grão na fazenda do produtor, já com o milheto sendo pago para ele de forma livre de impostos, esse milheto já saindo da lavoura direto para o consumidor final, né, isso de certa forma tem trazido uma tranquilidade para ele, mas a gente tem muito que caminhar ainda nessa questão de logística, né, e nós, na ponta aqui, viemos conversando com cooperativas, com alguns armazéns, justamente para, no futuro próximo, ter essa possibilidade também de ter armazéns próximos aí recebendo grãos de milheto. Quem determina o preço do milheto? E os preços do milho influenciam de alguma maneira na cultura do milheto? Sim. Como o milho é a nossa principal cultura de segunda safra, como ela é uma commodity, né? Então, os preços, principalmente de milheto e sorgo, vão depender dos preços do milho, né? Geralmente, nós, quando conversamos com os nossos produtores, nós dizemos para ele que o milheto vai sempre trabalhar ali na faixa de 80%, 90% do preço do milho. Um exemplo da safrinha 2024, que nós começamos trabalhando ali já com 90% do preço do milho. Em algumas situações, conseguimos 100% do preço do milho, que é aquelas situações onde o produtor consegue armazenar o grão, né, e comercializar ele fora da safra. É onde o milho tende a valorizar um pouco mais. Você falou lá atrás alguma coisa de características nutricionais do grão. Que características são essas? Boa pergunta, Divino. O milheto é um cereal integral. Isso é fantástico, porque quando a gente fala em cereal integral, ele é um alimento base para se fabricar qualquer alimento. Uma bolacha, um trigo, um pão, um bolo, enfim. Se a gente comparar com o grão do milho e o sorgo, por exemplo, o milheto é equivalente em energia, ou seja, é amido, né, que é onde o grão do milho e o sorgo se destaca. Só que quando a gente fala em proteína, nós conseguimos até 50% a mais no grão do milheto, quando comparado ao milho e sorgo. Quando a gente fala de aminoácidos, que também são componentes essenciais para a nutrição de animais, bovinos, aves principalmente, e até para nós humanos, esses valores vão até 10 vezes mais. Então, imagine você um grão que é mais barato para o produtor cultivar, é mais barato para o consumidor final, tá colocando na dieta lá de um confinamento, ou de uma granja de ave de postura, de uma granja de sinocultura, né? E com um valor nutricional agregado maior. Então, essas questões impactam também diretamente no produto final, no caso lá de uma fábrica de ração, né? E até na fabricação de alimentos aí para consumo humano. Aliás, tem havido uma demanda crescente aí pelo grão do milheto por granjas de aves, né? Sim, não só para granjas de aves, mas aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos grandes confinamentos que estão com milheto 100% na dieta dos animais confinados. Não tem milho, não tem sorgo, o próprio confinamento compra grãos de milheto dos produtores que plantam no entorno do confinamento, e esse grão é utilizado sem problema nenhum na dieta dos animais. Substituição 100% na formulação do concentrado. Tem alguma restrição? Tem que haver algum cuidado, algum excesso ou não? Não. O milheto tem outro diferencial, principalmente ao milho sorgo, que é não ter problema com
toxinas. Isso é muito bom, isso é fantástico, porque normalmente, em algumas situações, a gente já teve problema, principalmente com milho, né? Sorgo também, e no milheto não se encontrou nenhum tipo de toxina, isso é muito bom. O que se tem que fazer, num primeiro momento, é a adaptação dos animais, mas ao longo do tempo, o milheto entra 100%, por quê? Todos os componentes nutricionais que nós temos no grão suprem a necessidade dos animais. Existe uma tendência de crescimento de área plantada com milheto aí nos próximos anos? Divino, eu creio que sim. Por quê? Porque o nosso trabalho aqui na ponta continua, correto? Os produtores estão visualizando o milheto como uma cultura que pode trazer para ele um benefício, sim, né? O clima, nós não podemos ignorar que ao longo de cada ano vem se alterando, né? E essa pressão climática é cada vez maior, e nós precisamos, então, de insumos, né, de sementes, de culturas com maior resiliência a todas essas questões climáticas, né, associadas a solos com baixa fertilidade, ao investimento mais baixo que o produtor queira fazer. Então, eu com certeza visualizo que ao longo dos próximos anos nós vamos conseguir aos poucos ir aumentando a área, sim. Por que a Ato optou por trabalhar com esse melhoramento genético do milheto? Porque a Ato, na sua essência, é uma sementeira de soja, correto? E soja, quando associado a milheto, a sinergia é gigantesca. Então, de tudo que nós já conversamos, a cultura da soja é fantástica e ela responde muito bem quando ocorre essa sinergia com a cultura do milheto. E para as pessoas que nos acompanham, né, ao longo de todo esse tempo trabalhando com as duas culturas, né, porque nós não trabalhamos só com milheto, nós trabalhamos com milheto e soja. E nós queremos mostrar para os produtores toda essa sinergia, né? Então, é muito bom ter duas grandes culturas que se complementam aí juntas, né? Trazendo para o produtor aí uma rentabilidade maior. Qual que é o estado hoje que mais se destaca na produção de milheto? Por exemplo, Goiás se destaca na produção de sorgo. Planta muito sorgo aqui em Goiás, né? Lógico, não foi assim a vida inteira. De uns tempos para cá começou esse protagonismo e tal, e se tornou muito relevante. No caso do milheto, qual que é o estado ponta de lança aí da cultura? Olha, Divino, se eu não estou enganado, é Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Você já vai imaginar por quê. É um estado que um clima muito diferente do nosso, né? Solos bastante arenosos. Mas o Mato Grosso do Sul já planta uma área muito boa, Goiás, Minas Gerais, né? Tivemos algum trabalho já dentro do Paraguai também. Eu creio que isso tudo depende do nosso trabalho aqui na ponta e mostrar que o milheto tem um potencial muito grande aí pela frente. Então, você acha que o milheto vai se tornar uma cultura mais relevante aí na segunda safra? Sim, eu creio que sim, eu tenho muita fé nisso e, claro, a gente sabe que o trabalho não é fácil, mas é prazeroso. Então, e ao longo de todo esse tempo, principalmente a gente tem o contato com o principal interessado, que é o produtor na ponta. Por que eu estou falando isso? Porque as grandes corporações, né, as grandes cooperativas, o negócio deles ainda é soja e milho, né? Então, nós preconizamos ir direto na fonte principal, que é o produtor, e mostrar para ele que tudo isso tem uma certa relevância, né, uma certa segurança, tem todo o nosso respaldo aí para ele estar trabalhando com a gente, né? Então, eu creio que a gente, levando em consideração esses fatores, tem tudo para dar certo. Leandro, eu fico muito feliz de ver uma empresa como a Ato tomar a frente aí do milheto. Quanto mais culturas nós tivermos de opção para o produtor, melhor. Você falou assim, não é fácil. Rapaz, no agronegócio não tem nada fácil. E tem uma coisa que o produtor rural não sabe o significado da palavra fácil. Porque parece que tudo tem que ser complicado, né? É difícil, o clima é custoso, o mercado não é fácil também. E acho que é por isso que a gente é tão bom, porque o nosso produtor ele é resiliente.
O trem é difícil, ele enfrenta, encara e vai e faz acontecer. Meu amigo, quem quiser saber mais a respeito do milheto, onde é que acha vocês, onde é que procura vocês, conta pra gente aí. Olha, só pode procurar diretamente no site aí da Atos Sementes, né, www.atossementes.com.br, através das nossas redes sociais, principalmente Instagram, né, vão encontrar a gente lá. Tem muita informação lá no meu Instagram, principalmente. Eu tenho um pequeno canal no YouTube também, com alguns vídeos, e qualquer dúvida, qualquer disposição, qualquer questionamento, nós estamos aqui com o maior prazer para esclarecer. Estou feliz demais da conta de conversar com você, Leandro. Obrigado, viu? Obrigado a você, Divino. Um grande abraço. Abraço. Gente, eu conversei com o Leandro Fernandes. Ele é representante comercial autônomo da Atos Sementes e falou bem do milheto aí para a gente, viu? Milheto granífero, alternativa para a segunda safra. Tá aí, produtor. Você que às vezes está buscando uma alternativa, se quiser mais informações, o Leandro tem até canal no YouTube com informações para vocês. Se você gostou da nossa prosa, deixe um gostei, compartilhe com outras pessoas, deixe um comentário aí. Se você conhece o milheto, o que você acha do milheto, se você considera uma boa alternativa. E se inscreva nesse canal. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.